pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Empower. Então, para vocês que têm acompanhado a nossa série, a gente tem feito webinars com diversos temas do interesse de vocês, solicitados pelas organizações estudantis da nossa rede. Então, espero que vocês estejam gostando. Eu sou a Andressa, da Empower, vocês já devem me conhecer das lives. Basicamente, eu cuido das solicitações que chegam na plataforma e também no relacionamento com as empresas mentoras, como é o caso do Grupo Fleury. Hoje eu vou estar cuidando aqui da mediação do webinar, tá bom? Complementando o time da Empower, eu apresento para vocês a Brenda, que vai cuidar das perguntas de hoje. Então, tudo bem, Brenda? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite aí para todo mundo. Eu sou a Brenda, gestora de projetos nacionais daqui da Empower e também responsável pelo programa de relacionamentos com a B3 nesse ano. Então, um super bom webinar aí para vocês. Aproveitem muito e mandem várias perguntinhas no chat que eu vou estar vendo tudo para vocês. Isso aí, a Brenda vai trazer todos os questionamentos de vocês para o nosso gestor de hoje. Pessoal, para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento que conectam os jovens com as organizações estudantis, com as principais empresas de todo o país, né? Então, nosso objetivo, basicamente, é compartilhar conhecimento de expertise dessas empresas, né? Seja de negócio, temas mais técnicos, de forma que vocês consigam aplicar isso nos projetos de vocês aí nas OEs, certo? Então, quem quiser saber mais sobre a Empower, pode acessar as nossas redes sociais. Vale lembrar que todos os links das nossas redes e também do Grupo Fleury estão fixados na descrição da live, tá? Então, vocês podem acessar por aí. Para acessar nossa plataforma é super simples, é gratuito, então você só faz um cadastro e aí você já fica sabendo de todas as oportunidades das empresas mentoras, beleza? Então, pessoal, falando sobre o webinar de hoje, o tema vai ser negociação e influência positiva, alinhando propósito e resultado. Esse webinar foi organizado em parceria com duas organizações estudantis parceiras da Empower. Uma delas é a Avance Consultoria Júnior, da UEMG, inclusive a OE que a Brenda faz parte, né, Brenda? Sim, avanço Isso aí. E a Meta Consultoria da UF. Então, o pessoal dessas OEs, comenta aí na live, a gente quer ver a participação de vocês aqui e das outras também, né? E esse webinar foi organizado pelo nosso super parceiro, o Grupo Fleury. Então, a ideia é abordar esse tema de forma que vocês consigam aplicar nas organizações estudantis. Acho que negociação é um tema muito em pauta, né, dentro das organizações. Então, não se esqueçam de enviar as perguntinhas nos comentários, tá bom? E vamos ao nosso gestor de hoje. Então, eu apresento para vocês o Afrânio Hag. O Afrânio é contador de formação, ele tem MBA em gestão de negócios e especializações em negociação, liderança, inovação e engenharia de produção. Em instituições de peso aqui, o UFRGS, Harvard, enfim, FGV Rio, diversas instituições aí. E atualmente o Afrânio é diretor de Supply Chain e Infraestrutura no Grupo Fleury. Então, ele é um parceiro aqui da Empower e vai conduzir o nosso webinar de hoje. Seja muito bem-vindo, Afrânio. Obrigado, Andressa. Obrigado, Brenda e o João Pedro, que está aí conosco. Está nos bastidores. É um prazer, primeiro, passar essas horas aqui com vocês e discutir um pouquinho um tema que eu gosto muito, né? Eu acho que é um tema bastante relevante. Então, acho que a gente tem uma hora e pouco aí de uma conversa. Espero que seja também uma conversa e não só uma exposição do tema, né? Então, é uma satisfação realmente muito grande compartilhar com vocês e responder, quem sabe, perguntas que vocês encaminham. Muito legal, Afrânio. A gente vai estar super feliz em ter esse conhecimento compartilhado aí. Então, primeiro, pode falar um pouquinho de você, da sua trajetória, também sobre o Grupo Fleury, que o pessoal quer saber sobre o negócio. Legal. Obrigado, Andressa, novamente. Bom, vou começar de baixo para cima, né? Que eu digo de baixo para cima, contando um pouquinho a vida pessoal. Eu sou casado, né? Tenho um filho já de 18 anos, prestes também a entrar na universidade. Sou de Porto Alegre, moro atualmente em São Paulo e hoje, especialmente, eu estou aqui em Santa Catarina.
Então, viajo bastante, é uma das coisas que eu curto, né? Gosto de viajar, adoro atividades outdoor, né? Caminhada, trekking. Vocês estão vendo aí, né, minhas curiosidades, que eu adoro chocolate e sorvete, então doce é algo que me atrai bastante. E como carreira, né, eu já estou aí há mais de 30 anos trabalhando em diversas empresas, né, multinacionais do segmento de autopeças, montadora, eletrônico, alimentos, né? E há 14 anos eu me juntei ao Grupo Fleury, justamente nessa área de saúde e prestação de serviço de saúde, né? Hoje eu estou como diretor de supply e eu deixei a área de infraestrutura há pouco e assumi a área de integrações. Então, aquisições de novos negócios hoje tá comigo, né? Então, é algo que há pouco mais de 6 meses eu também tenho desempenhado, e um pouquinho antes de estar aqui com vocês, eu estava justamente com a equipe. A gente acabou de fazer uma integração agora de um hospital em plena pandemia, quer dizer, apesar de todo esse período, a gente não parou, né? O grupo aí tá muito forte. Falando então já um pouquinho do grupo, esse próximo slide que eu vou compartilhar com vocês, o Grupo Fleury, então, ele é uma empresa brasileira, né? Ele nasce em 1926 na cidade de São Paulo, e aí nos últimos praticamente 20 anos ele vem expandindo a sua atuação dentro do mercado nacional. Então, hoje nós temos operações, né, do Grupo Fleury em mais de 8 estados, né, e com a presença com marcas regionais bastante forte. Então, desde o Rio Grande do Sul, né, com Serdio e Vaima, até lá o São Luís do Maranhão, com Inlab, né? Então, na maioria das praças, né, das capitais e estados que a gente está presente, a gente atua pelo menos com 2 marcas, né? O Grupo Fleury, para quem não conhece muito, então, nós somos uma empresa na área de saúde, focado em diagnóstico, né? Então, diagnósticos de análises clínicas e de imagem. Então, toda a parte, né, de análises clínicas, quando a gente fala, né, exames de sangue, né, e outros líquidos, e de imagem, tomografia, ressonância, raio-x, ultrassom, né? Nós temos aí nos últimos meses, né, até por conta da pandemia, acelerado a nossa presença com uma plataforma digital, com uma plataforma de atendimento em casa, né? Então, o Fleury em casa, de atendimento na casa do cliente. E, como vocês podem ver, de unidade, nós temos mais de 210 unidades hoje espalhadas pelo Brasil. A gente opera laboratório dentro de mais de 29 hospitais, né? Então, a gente é parceiro de hospitais e tem aí o que eu gosto de dizer, né? Um conhecimento acumulado em 9.000 colaboradores e mais de 2.000 médicos, né? Então, na verdade, nós somos uma empresa de conhecimento, uma empresa de prestação de serviço em saúde, mas muito dentro dessa economia do conhecimento, né? Onde, de fato, a gente coloca, né, esforços e trabalho justamente no conhecimento e no acolhimento do nosso cliente. Muito legal, Afrani. Tão importante, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo aí. Bom, entrando então no assunto aqui do nosso webinar, Afrani, eu queria que você contextualizasse um pouco o que é negociação e quais são os fatores principais que influenciam numa negociação. Legal. Eu trouxe aqui, de novo, um chart, né, uma apresentação, para a gente conversar um pouquinho dentro de conceito do que é a negociação. A negociação, ela
depois a gente provavelmente pode até ter perguntas, né, do que é uma negociação competitiva, colaborativa, mas a negociação, no fundo, ela visa, né, ela tem como objetivo, primeiro, a conduzir as partes a uma decisão voluntária, né, uma negociação não tem uma decisão imposta, né, e o resultado dela tem que ser sempre melhor do que não fazer nada. Então, o processo de negociação, ele visa agregar valor. Ele não pode, né, de maneira alguma, destruir valor numa relação ou num processo. E aí, dentro disso, né, uma das escolas bastante conceituada, obviamente, mas o modelo Harvard, né, de negociação, que ele cita, né, que é baseado em princípios, né? Então, que cada um dos lados, cada uma das partes, né, que também uma negociação nem sempre tem um e o outro lado, pode ter diversas pessoas envolvidas ou diversas entidades envolvidas. Então, que cada lado tome, de novo, uma decisão lógica. O que é uma decisão lógica? É consciente, né? Ela tem que ser estudada, ela tem que ser conhecida, essa decisão, né? Então, até um pouco antes nós estávamos falando, né? E eu gosto de falar que negociação com emoção, quando a gente envolve o lado emotivo, ela é muito mais complicada, né? Ela passa a ser um processo mais difícil. Então, sempre que a gente leva um processo de negociação para a lógica, para o racional, ele torna a ser, digamos, mais fácil, né? E ele tem que buscar, de novo, benefício para todas as partes. Eu vou falar um pouquinho, né, os três clássicos aí de negociação e qual é a minha visão de cada uma delas, né? Então, tem que beneficiar todas as partes envolvidas naquele processo de negociação e ele tem que ter e estar baseado em padrões, né? Padrões justos, às vezes é difícil dizer o que é justo, mas o que é um padrão justo? É um padrão pré-determinado e pré-conhecido entre as partes, ou seja, a regra do jogo, né? Então, se a regra do jogo está definida, esse é um padrão justo, né? Por mais estranho, muitas vezes, que ele possa aparecer dentro de um processo de negociação. Então, eu gosto muito dessa linha, né, de negociação e na linha do modelo Harvard, que é justamente que ele busca, primeiro, o entendimento de todos e ele busca decisões lógicas, né? Ele busca decisões e tomada de decisão que agrega valor para as partes, né? Então, acho que esse é um conceito importante de negociação. Obviamente, né, a gente, de novo, estava falando um pouquinho, processo de negociação, a gente negocia todo dia, né? Está toda hora negociando. Digamos assim, na nossa vida do dia a dia, todos nós somos grandes negociadores. Se a gente está aqui é porque a gente negociou bem até a gente chegar aqui. O que existe é pessoas que desenvolvem mais a capacidade de negociação em função do seu trabalho, da sua, do que desempenha no dia a dia, né? Para a obtenção de necessidades para uma instituição. Então, existem as negociações, digamos, corporativas, né? E aí, de novo, um negociador, ele não está única e exclusivamente dentro de uma área única da empresa, né? A gente normalmente pensa assim, o negociador ou está na área de compras ou na área de vendas da empresa. A negociação, né, numa empresa ou numa instituição, seja qual ela, é muito mais difícil a negociação interna do que as negociações externas. E por isso que eu digo que a gente precisa também estar capacitado, entender a lógica de negociação, porque a gente negocia muito entre pares e dentro das nossas instituições, né? Não somente para o mercado externo. Muito interessante esse conceito que você trouxe, Afrânio. A gente sempre associa com vendas, né? A gente fala em negociação, a gente pensa, preciso
vender o peixe, né? Então a gente tem essa impressão da palavra, né? E não é só isso, né? Vai muito além. Então, isso é legal também para o pessoal entender que nas organizações estudantis, não necessariamente você precisa ser uma organização que vende algum produto, né? Então, por exemplo, uma empresa júnior, para você trabalhar negociação. A gente usa no nosso dia a dia. Então, é um conhecimento aí muito importante. Só fazendo um adendo também, acho muito interessante a parte que você comentou sobre a gente negociar por princípio, né? Muitas pessoas costumam negociar, por exemplo, por barganha e achar que tudo bem porque é mais simples e a gente não tem que ter todo um estudo prévio para fazer isso, vai lá, senta e conversa e acabou. Então, realmente, isso é um ponto super importante, né? Legal, Andressa, que você trouxe, né, e Brenda, esses pontos, porque assim, barganha e a negociação, né, qualquer processo de negociação, ele não acontece única e exclusivamente quando você está à frente da outra parte ou das outras partes. Você começa muito antes e termina muito depois desse ato de estar ali numa reunião ou numa discussão, né? E a barganha é uma técnica, né? Ou uma das técnicas dentro do processo de negociação, assim como o blefe, né? Que eu não recomendo utilizar, a não ser que seja de extrema necessidade, vida ou morte, né? Mas ele é também uma técnica, mas eu acho que são, por exemplo, o blefe, técnicas de desespero, né? Se você chegar, por exemplo, no blefe, é porque você não fez o teu processo de negociação correto, né? E é um pouco que também eu vou conversar um pouquinho à frente, talvez aí 2 slides à frente com vocês. Dentro daí da negociação, e até trazendo isso, né, que eu disse que a gente não negocia somente quando senta à frente da outra parte, ou quando vai numa loja, né, a gente até estava brincando, negociar com um par, um colega para vender um projeto, né, para vender uma ideia de um projeto. Então, quando você está vendendo um projeto, tentando botar a sua opinião, isso é uma negociação, isso é um processo de negociação, né? E aí, dentro aqui, uma ideia é que quando você também vai negociar, ou você está nesse processo, existe porções visíveis e porções não visíveis dentro do processo, e você precisa estar atento, né? Por exemplo, numa negociação, eu posso ter valores pessoais não obrigatoriamente alinhados com a outra parte. E como que eu vou descobrir isso? E se durante o processo de negociação você não tiver essas percepções e o conhecimento, provavelmente aquela negociação vai ter dificuldade de chegar, né? Vamos lá, pode ter uma parte que voltada para uma negociação de relacionamento e a outra parte voltada para resultado. A gente pode falar aqui, que nem está ali em cima, de cultura, né? A cultura latina e a cultura, por exemplo, dos asiáticos, né, japonês, ele não aceita tão bem o não, né? Você não entra numa negociação dizendo não, né, negando. A gente sempre diz assim, pode ser, te ligo mais tarde, vamos ver tal assunto depois, né? Diferente, por exemplo, da cultura americana, a canadense e europeia, que eles são mais diretos, né? Eles trazem alguns pontos mais claros numa negociação. Agora, da mesma forma como essas culturas trazem e eles, na visão deles, é correto, a gente se choca. Às vezes, assim, poxa, o cara é grosso, entrou na sala e nem deu bom dia, né? Então, a gente precisa entender essas questões que não estão diretamente relacionadas ao item, ou ao processo, ou à ideia que você vai negociar. Mas todo esse ambiente, ele com certeza vai influenciar. Existe, né, e eu estou falando rápido, Andressa e Brando, se vocês quiserem perguntar, me interrompam, né? Existe dentro de ambiente, por exemplo, de uma negociação,
técnicas, né, que eu digo, aqui a gente está falando de influência positiva e propósitos, né, mas existe até técnicas assim de pessoas botar cadeira mais alta, cadeira mais baixa para impor o poder, né, de quem está na cadeira mais alta, botar a outra parte de frente para uma janela ensolarada que o sol ou a luz atrapalha e faz a pessoa querer fechar logo a negociação porque ela está numa situação de estresse, né, que não o estresse. Então, existe, por isso que eu digo aqui, a gente fala de influência positiva ou de propósito, mas a gente precisa entender que em algumas situações você pode ser colocado num ambiente que você não gostaria e provavelmente aquilo pode te levar a tomar uma decisão que você não gostaria ou não tomaria em outra situação. Né? Muito interessante. E aí, pessoal, outra coisa que eu acho que é muito importante num processo que não é visto de negociação é qual é a necessidade das partes. Né? E aí eu começo muitas vezes a ver assim, qual é o desejo, né? Qual é o sonho e qual é a necessidade. Né? E aí a gente também, à frente eu comento um pouquinho, mas no fim você precisa entender qual é a necessidade da outra parte. Né? E uma das coisas, né, que também dentro aí dessa teoria de negociação, né, que é bastante defendida pelos escritores, alguns eu cito depois, né, o William Ury, você, o Cialdini, né, você separar as pessoas do problema, ou a pessoa do objeto. Né? Quando você mistura o interlocutor com o problema ou com o objeto a ser negociado, tende a ficar mais difícil. Agora, a negociação ela é sempre entre dois seres sociais, né? Entre duas pessoas. Hoje até existe inteligência artificial para fazer negociações em supply, mas é muito mais uma busca automática de sourcing do que processo de negociação como a gente desenvolve nas relações interpessoais. Então, negociação é uma relação interpessoal e a gente precisa, para facilitar, separar a coisa da pessoa. Frânio, quais são os principais tipos de negociação? Você estava comentando, né, que existem 3 categorias aí principais. Legal, legal. Eu acho que as clássicas, né, Andressa, a velha moda soviética, né, um lado ganha, outro lado perde, né, aonde você, uma das partes tenta de qualquer maneira tirar todo o benefício da relação ou do processo de negociação, e a outra parte se sente perdedora, né? Essa negociação, para mim, é disputa. Né? Normalmente, para mim, ganha-perde é quando você vai discutir um contrato que não deu certo né, em uma instância com o juiz, né? Porque ele vai ter que decidir quem é o ganhador e o perdedor da causa. Para mim, então, processos ganha-perde, ele não é um processo de negociação, ele é um processo de disputa. É que nem jogo de futebol, é que nem qualquer outro esporte, onde tende a ter o processo de ganhador e perdedor. Né? Inclusive, pegando aqui um gancho, eu me lembrei de uma coisa, nós temos um médico do Fleury, ele é médico há muitos anos, é uma pessoa muito querida, e dentro desses processos de integração de empresa, de aquisições, né, ele conta, né, que ele foi nosso diretor de cultura. E ele disse o seguinte, que ele estava andando no Rio de Janeiro, numa das aquisições que nós tínhamos visto, e ele estava incomodado com o processo, né, que parecia, nós compramos eles, aquela coisa de um processo de negociação, resultado de um processo de negociação. E no próprio grupo, por anos, a gente disse o seguinte, a gente não joga tênis, a gente joga frescobol. O objetivo é não deixar a bolinha cair, e não é que o outro não consiga buscar a bolinha, né?
Então, a gente, né, por tempo, disse, dentro até do processo de negociação, de uma integração, né, de uma aquisição, que a gente jogava frescobol. O outro, né, que é isso que eu defendo e acredito que é negociação, é quando o processo ao qual as duas partes ou mais percorreram, elas satisfazem as suas necessidades, né? Então, de novo, nem sempre é o sonho, nem sempre é aquela meta máxima, mas atende à necessidade. Isso sim, para mim, é um processo de negociação, né? É aqui o resultado que ele deve ser alcançado. O terceiro e último, né, dentro aí dos tipos básicos, é o perde-perde, né, onde ambas as partes destroem o valor do negócio, né, destroem, inclusive, reputação e confiança, e nada é fechado. As duas partes realmente perdem, né? E aí é que eu digo que é um outro tema, é uma outra matéria a ser discutida, que é o conflito, né? Então, aqui acontece justamente quando as duas partes não conseguem entender o processo e elas perdem. Porque você não precisa, você pode não fechar um negócio. E isso não quer dizer que é um perde-perde. Você tem uma frustração. Na perde-perde é quando você vai lá nas vias de fato, briga com a outra parte, fecha porta de negociação, né? Seja, né, a gente pode ver aqui em relacionamentos, né? Relacionamento de casais, relacionamento de sócios, muitas vezes, dentro de um projeto, de uma empresa, aonde muitas vezes eles vão para o conflito, aonde, né, eu brinco que o conflito é o convite a pular do precipício, né, onde as duas partes perdem a racionalidade e uma chama, ou né, nem empurra, ela chama a outra a pular do precipício e eles não atingem o resultado. Então, para mim, negociação sempre é um processo de ganha-ganha. As duas partes têm que sair do processo com essa sensação, né? Ela precisa ter a sensação de que saiu com mais do que quando entrou naquele processo, né? Não é fácil, mas eu acho que é esse o objetivo de fato aí do processo de negociação. Já pegando o gancho aí, Fran, já que você disse que não é fácil, será que tem pessoas em que isso é mais fácil, né? Existe um perfil ideal de um bom negociador? Como que a gente constrói uma imagem positiva, né, para gerar influência nesse processo de negociação? Então, eu acho que tem skills, habilidades, né? Como eu falei, todos nós somos negociadores, né? E eu acho que a gente tem e deve cultivar e estudar essa habilidade de sermos melhores negociadores, né? De novo, seja um negociador comercial, seja um negociador de projeto, né? Vamos pensar numa empresa, né, grande que nem o Grupo Fleury, ou qualquer outra, né? Existe uma negociação muito grande dentro das empresas, por exemplo, por projetos, por verba por projetos, né? E como que você, então, quais são o perfil, as habilidades que você precisa desenvolver para conseguir negociar e convencer as outras partes que é melhor alocar o dinheiro de um CAPEX, né, de um dinheiro de investimento no teu projeto, ao invés de, eventualmente, num outro projeto, né? E aí, eu acho que a primeira grande regra do perfil de um bom negociador é uma boa preparação, né? E é aquilo que eu brinquei no início e disse assim, negociação não inicia quando você começa a barganhar. Barganhar é o desespero, é o final. A negociação, ela começa no entendimento do que você precisa e na busca de informações para aquele processo, né? Outra coisa, você precisa ser empático. A empatia, primeiro, te dá respeito, mas te dá uma vantagem de entender o lado do outro. Então, se você entende a necessidade, se você conhece a informação que o outro buscou, a empatia passa a ser uma ferramenta
maravilhosa, né? Capacidade de ouvir, né? Aquela velha brincadeira, temos 2 ouvidos e uma boca, né? E às vezes a gente mais fala do que escuta. O processo de negociação, principalmente, pessoal, assim, nós como seres humanos somos vaidosos. A gente gosta de falar e gosta de contar vantagem. Então, numa negociação, deixa o outro contar as vantagens e você dali já começa a entender, né, o orgulho e vaidade do outro lado. Então, deixa ele se expor, mas, de novo, não use isso pelo lado negativo. Usa isso para você ter capacidade de gerenciar o processo de negociação, para você ter o processo de negociação sobre a sua gestão, né? Compreensão verbal, então você precisa entender o que você está querendo transmitir para o outro lado, ou você precisa entender o que o outro lado está falando. Não existe, né? Em negociação, meias palavras leva a entendimentos talvez não corretos, né? Você precisa ter muita percepção. Então, aquilo que eu falei um pouco do iceberg, você tem que entrar numa empresa, você tem que entrar numa instituição, seja, né, que nem a gente tinha comentado um pouco antes, né, buscando um emprego, uma entrevista de emprego, você vai lá negociar alguma coisa, você entra percebendo todo o ambiente. Você tem que estar, de fato, muito atento a tudo isso, né? Paciência, né? Não se fecha, né? Dependendo até com a cultura, uma negociação rápido. É um processo que às vezes é longo, né? Então você precisa ter paciência. E outra coisa, você precisa gerenciar ter gestão do processo de negociação, né? Porque o tempo, eu vou falar um pouco adiante, ele também pode ser uma característica de influência dentro do processo de negociação. Maturidade, né? Então, assim, eu acho que processo de negociação, eu quando faço com a minha turma cursos ou atualização de negociação, eu tenho um vídeo que eu coloco de um pai negociando com um filho de 4 anos. É a coisa mais difícil do mundo, né? Então, assim, só que aí a criança mostra muitas vezes que tem mais maturidade que o pai, né? Então é engraçado, esse processo de maturidade muitas vezes não tem a ver com idade, né? Tem com a sua capacidade de expor a sua necessidade. E passa por equilíbrio emocional. Outra coisa, firmeza e cordialidade. Você também precisa deixar, num processo de negociação, claro os seus limites, né? Toda negociação tem limite, tem recados, mas você faz isso, muitas vezes é o agridoce, né? Você precisa ser, né? Ou forte de um lado, azedo de um lado e depois docinho do outro. Mas o processo de negociação, ele navega por isso. Capacidade, então, que está lá com a paciência, né? Você vai, às vezes, dar um passo para frente, 2 para trás ou para o lado, né? Você precisa estar consciente e não se frustrar ou desistir quando um processo de negociação andar de lado, né? E, de novo, gente, isso aqui não é só em questões de negociações comerciais, né? Eu falo de projeto, relacionamento interpessoal, né? Às vezes as coisas não vão na nossa lógica, né, de um passo atrás do outro em frente, né? Evitar jogos psicológicos, né? Alguns deles eu vou comentar dentro de influência, mas aqui a gente pode citar a pessoa que faz de louco numa negociação, do tipo bate na mesa, a velha tentativa de fazer o bom policial e mau policial, um bate, o outro assopra. Então, assim, essas técnicas você logo percebe, e eu, por exemplo, hoje, quando entro numa situação dessa, eu dou risada, né? Diz assim, poxa, desculpe, vamos parar o teatro e vamos à frente, né? Tá muito legal, mas
precisamos dar passo à frente. Então, mas ainda acontece isso, né? Então, reconhece técnicas e táticas, né, principalmente de influência, que eu vou comentar também um pouquinho à frente. Então, não tem nada disso aqui, dessas características, né, ou habilidades que a pessoa tenha que nascer nata, né, dela. Você pode desenvolver. Na verdade, todas elas você nasceu. Talvez a gente não desenvolve ou esquece ao longo aí dos anos, né? Mas é uma característica dos bons negociadores. Então, anotem tudo direitinho aí, hein, gente? Dicas valiosas. Brenda, já temos perguntas? Várias perguntas, na verdade. Afrânio, começando aqui e voltando um pouquinho, né, no tempo, você chegou a mencionar em algum momento que normalmente, né, muitas vezes, na verdade, alguns negociadores utilizam de técnicas para incitar a parte contrária, né? Então, por exemplo, negociar num ambiente mais escuro para tornar algo ruim, né? Ou outras técnicas afins. E aí o Giovanni, da Avanço Consultoria Júnior, perguntou se não seria antiético utilizar de métodos que geram, né, efetivamente um incômodo para a parte contrária, incitando que ela efetivamente feche o negócio. Então, sim, Brenda, obrigado aí pelo repasse da pergunta, né? Eu parto do princípio que as negociações precisam estar em uma base ética, né? Muitas negociações, né, ou pessoas no processo utilizam dessas técnicas. Sabe o que eu acho? A gente precisa aprender que elas existem e, ao longo do processo, dar risada. Porque no momento que você mostra que conhece e que está naquela situação, usa aquilo a seu favor. Usa aquilo, né, em benefício da sua negociação, né? Eu acho que se você ficar incomodado, irritado com a situação, a outra parte conseguiu. Então, inverte o jogo, né? É muito legal quando, nesse processo, você percebe essas técnicas, porque você olha assim, poxa, te peguei, hein? Então, eu acho que, para mim, é uma satisfação, né? É legal dizer assim, olha, não deu certo, boa tentativa. Agora vai todo mundo prestar atenção no ambiente quando for Exatamente. fazer uma negociação. Legal. Tá agradável ou não. E aí, Afrânio, também, né, nessa questão que você mencionou sobre o perfil, as características de um bom negociador, o Gustavo, da Enactus UFO, questionou para vocês como que a gente pode demonstrar, né, que a gente tem efetivamente esse perfil e essas características de um bom negociador na hora de uma entrevista de emprego. Legal. Uma das partes até que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu já começo a falar um pouquinho. Eu acho que, primeiro, né, numa entrevista de emprego, né, eu, como botei no meu perfil, adoro carro, né, eu sou da escola antiga, né, vocês devem adorar a economia compartilhada, desculpe, eu sou X, geração X, então sempre que a gente vai fazer um processo de negociação em benefício próprio ou que envolve o nosso emocional, é muito difícil, né? Primeiro, eu acho que o ponto é você reconhecer que é mais difícil esse processo, porque você, como eu botei ali, você manter o equilíbrio emocional vai te exigir mais, né? Você tem um interesse muito grande naquilo. Por isso que eu também costumo dizer que eu consigo provavelmente resultados melhores quando eu negocio CNPJ do que com o meu CPF, né? Porque quando eu negocio com o meu CPF, eu estou emocionalmente envolvido, né? Então, eu acho que, por exemplo, seja para a gente adquirir alguma coisa para nós, seja para a gente conquistar, seja uma vaga de emprego
ou abrir um negócio, eu acho que a primeira questão é você estudar bastante e fazer aquela boa preparação, né? Você precisa se preparar bem, você precisa acreditar em você mesmo, né? Porque se você porque tem um livro também, né? Negociando consigo mesmo, que eu acho que é o primeiro realmente passo de um processo de negociação. Você precisa ter autoconfiança, você precisa confiar em si. Se você não consegue vender a ideia nem para ti mesmo, né, para você mesmo, dificilmente você consegue para outro. Então, por exemplo, numa entrevista, seja de emprego, eu acho que é coerência, né? Você precisa demonstrar coerência, você precisa também mostrar empatia, você precisa ouvir o outro lado. Você, quando ouve o outro lado, você também precisa, muitas vezes, responder o que o outro lado quer ouvir, né? Então, tem aí muitas, né, dicas, né? Eu não vou nem dizer truques, mas dicas para um processo desse. E isso não é só para... Né, numa boa reunião, por exemplo, que você vai apresentar o teu projeto para um investidor ou para a diretoria, você precisa, né, ter se preparado. E aí parece brincadeira, né? A gente está num mundo em transformação, mas também eu botei lá no iceberg questão de vestimenta, né? Tem, por exemplo, bancos até pouco tempo era obrigatório gravata, né? Estão liberando agora, questão de 2 anos. Então, você precisa também, quando vai entrar num processo de negociação, entender essa cultura, né? Você concordando ou não, você precisa entender, né? Então, tem várias, né, dicas, várias, de novo, percepções que você precisa ter. Legal. Legal. Acho que podemos seguir, daí daqui a pouco a gente volta com mais perguntas. Legal. Pode ser, Brenda. E só lembrando, então, pessoal, para vocês preencherem os formulários que a gente tem na live aí, tem o formulário de certificados e o formulário de feedback. Os dois estão na descrição da live, tá bom? Afrânio, quais são as etapas, então, de uma negociação para obter os melhores resultados? Conta pra gente aí a receita do bolo. Legal. A receita pode ser longa, mas ela não é difícil, né? Eu gosto dessa figura, ela é baseada aí no Dr. Robert Cialdini, né? Um estudioso de negociação, que ele divide em 6 etapas, né? Outras literaturas falam em 4 etapas, mas eu acho que aqui dá para a gente entender um pouquinho, né? Primeiro, né, essa etapa aí da prospecção, então buscar informações, né, sobre o que você quer negociar, sobre a outra parte quando você vai, né, interagir com ela. Então, essa parte de benchmark, de explorar, né, o BATNAs, são alternativas, eu falo um pouquinho também à frente e dou a minha interpretação do BATNA, né? Ele não é tão literal que nem está nos livros, mas eu falo um pouquinho mais à frente, mas BATNA são alternativas, tá? Então, aqui você trabalha em prospecção. Depois você, obviamente, levantou dados, você vai ter que pensar na estratégia, né? Como é que você vai levar, né, então, aquela ideia para um projeto? Como é que você vai para a entrevista de emprego? Como que você vai pedir aumento para o seu chefe? Qual é a estratégia disso, né? Você precisa aqui, quando fala análise das necessidades, explorar os interesses, e aí começa já um pouco da parte da empatia. Você precisa entender o outro lado, você também precisa ter se entendido, né? Tá claro para você o que você quer, e quando você vai criar lá as alternativas do BATNA, você já começa a dizer assim, o que você eventualmente está disposto a ceder ou não. Então, isso faz parte aqui do processo. Então,
Um processo de negociação, voltando, ele não é feito de sims e nãos, né? Ele é feito de uma construção de cada passo. Porque quando eu digo num processo de negociação, quando você fala não, você fechou uma porta. Não, você pode até usar isso, mas fica claro que você precisa ter coerência. Se você diz não e depois volta atrás, a outra parte pode entender o seguinte: talvez ele não esteja tão seguro. Então, você precisa ter muita certeza dos sims e dos nãos dentro de um processo de negociação. Então, são palavras, né, que usa com cuidado dentro desse processo. Aí você vai montar uma proposta ou receber uma proposta dentro do processo. E aí eu diria que até aqui a metade de fazer ou receber a proposta é o que muita da literatura também fala da etapa da preparação, tá? Então você está preparando até você montar uma proposta, por exemplo, se você vai apresentar um projeto, aqui é a apresentação, né? Aqui está a tua preparação, né? Ela se encerra aqui. E aí, quando a gente fala de negociação, é simplesmente esse um quadradinho aqui, que é onde você, na verdade, vai expor a sua ideia, vai usar os seus argumentos para, e aí, de novo, né? Convencer, né, de forma positiva, né, com influência positiva e com base ética, por que que o seu projeto, né, ou porque você é o mais indicado para aquela posição, quando a gente está falando aí de um processo de contratação num novo emprego, né? E eu acho que uma das... E aí, obviamente, aqui dentro da negociação, existe a etapa que a outra literatura fala, que são a parte das concessões, né? Você negocia, então aqui começa a conceder ou abrir mão de algumas coisas. Sempre que você abrir mão de algo, tem que estar alinhado lá com a sua alternativa, né? Sua opção do BATNA lá. E uma das partes que eu normalmente vejo que as pessoas pouco fazem é o fechamento do acordo, né? Muitas vezes, até hoje na nossa vida aí profissional, você vai fazendo acordos com pares, né? Você liga para alguém, combina alguma coisa. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa ter a cultura do e-mail, né? Conforme a nossa reunião ficou combinado tal e tal coisa. Mas, quando você vai negociar algo importante, é importante que pelo menos uma ata daquela reunião ou daquela negociação seja distribuída entre as partes. Porque, de novo, isso depois é aquilo que a gente vai falar. O que é o justo? O justo é o que está combinado lá, aquela foi a regra. Pode ser que em outro momento aquele não seja o melhor indicador para dizer justiça ou não. Mas naquele momento está lá combinado que aquele era a regra do jogo, né? Então, eu acho que aqui fala em assinar o acordo, né? Eu acho que é preciso registrar esse acordo. Ele precisa estar claro até para refrasear o que foi dito ao longo de todo esse processo. Então, o fechamento, você diz assim, você entendeu, até justamente se você vai fazer uma negociação ética e por princípio, você olha no olho da outra parte e diz assim, você entendeu que você aceitou isso, isso e isso, e eu vou em contrapartida fazer tal e tal coisa, né? Então, isso sim, para mim, é o princípio da clareza, transparência e da ética, né? Então, essa parte do final, para mim, num processo de negociação é bastante importante. Como dizem, né, Afrânio, o combinado não sai caro, né? Sai caro, mas você estava disposto a pagar. Exatamente. Então, gente, registrem os combinados de vocês. Fica a dica. E quando você está montando aqui a parte das informações, né, e construindo as suas alternativas, registrem elas, né? Porque
Nessa parte inicial, você está negociando consigo mesmo, né? Você está vendo os seus limites, né? Então, é importante. E aí, entrando aí dentro para ir um pouquinho mais rápido, né, dentro dessa linha, né, a parte aqui de planejamento e busca de informações, de fato, ela é o fundamental, né? Porque no mercado, né, existem pessoas que nem talvez a gente pode falar aí velha guarda e tal, né? Pessoas que são mais comunicativas e tal. Elas são agradáveis, elas são boas, né, para um processo de negociação, mas hoje dificilmente você consegue num processo, eu vou chamar comercial ou mais complexo, né, somente na tua empatia ou na boa conversa fazer um processo. Então você precisa se preparar. O planejamento é importante. Então você vai pesquisar o mercado. Eu acho que é muito importante você conhecer previamente as pessoas, né? E isso eu vou comentar também um pouquinho dentro da questão de influência. Muito importante você saber até onde pode chegar, né? Quem gosta de jogar pôquer, roleta, final de semana, você tem que ter um limite, né? Que senão, não. Então assim, você precisa ter os seus limites, seus targets na hora em que você vai pular para o teu plano B, né? Ou buscar suas alternativas. Muito importante você já ter estudado previamente o que você abre mão, né? Aquela velha brincadeira, perco a unha, mas não perco os dedos, né? Então, o que você, de fato, perde ou não perde? Você abre mão em um benefício maior, e aí, obviamente, defina um mínimo, e aí, se a negociação está indo abaixo do mínimo, não feche, né? Muda ou vai buscar, aí sim, mais repertório para essa negociação. Qual é a sua estratégia? E a estratégia ela é montada em cima da sua pesquisa, né? E principalmente, e se tudo der errado, o que acontece? Porque se você tem também essa visão de que deu tudo errado, quais são as consequências disso? Isso te acalma dentro do processo. Você não quer chegar lá, mas você, estudando isso previamente, te faz ter confiança e tranquilidade para, eventualmente, chegando lá, você já ter pensado em alternativas para não chegar nessa questão de tudo dar errado, né? Tem alguma perguntinha aí, Brenda, antes da gente seguir? Tem várias, o pessoal tá mandando várias perguntas. O Bruno perguntou a Frânio até que ponto da negociação é aceitável a gente dar para trás, né, no negócio. Então, quando a gente pode ter noção assim que é o momento para sair dessa zona de negociação? Boa pergunta. Eu já vou te passar que era a minha cereja do bolo do encerramento do curso, né? Que eu acho que a grande questão de um bom negociador ou de um processo de negociação deixe sempre uma saída honrosa para a outra parte. Num processo de negociação, você não esfola o outro lado. Eu não estou falando aqui em negociações em momentos de crise, em momentos, né, de vida e morte, porque quando está sob extrema pressão é outra coisa, tá? Mas vamos pensar assim num processo de negociação em pressão e temperatura mais controlado. Você precisa deixar uma alternativa e uma saída honrosa para outra parte. É que eu brinco o seguinte: você tem um cachorrinho pequeno, você encurralou ele num canto e vai ameaçar aquele cachorrinho, por menor que ele seja, ele vai te morder ou te arranhar. Então, ele vai te machucar. Então, em que momento você pode dar para trás? Eu acho que é antes de você concordar com o resultado daquele processo de negociação.
antes de chegar lá no acordo e no deal, seja no apertar as mãos, né, ou no fio do bigode, como dizia mais antigamente, ou no assinado do contrato, eu acho que ele ainda é possível de voltar atrás. Agora, Bruno, uma questão importante que você traz aqui é que, em determinado momento, se a outra parte der para trás e sair, pode levar a negociação para um perde-perde, né? Então, quando isso acontece, normalmente esse processo ele desandou por algum motivo e ele vai para o conflito, tá? Então a gente tem que estar muito atento quando isso acontece para não ir justamente para o conflito. E às vezes, quando que isso acontece? Quando uma das partes já atingiu o que ela quer e aí ela começa a exigir mais coisa. E aí a outra parte que eventualmente cedeu, ela chega num momento, ela diz assim, bom, agora só eu estou perdendo, e se eu estou perdendo, se eu vou perder tudo, o outro pode perder tudo, e vai para o conflito. Então a gente tem que cuidar muito. Por isso que quando você também está numa posição de uma negociação positiva, vamos dizer assim, você já atingiu pelo menos o teu mínimo, começa a perceber para não avançar numa zona de não acordo, tá? Que é um pouquinho o que eu vou comentar aqui nessa figura, né? Então, essa figura, ela trata o seguinte, né? Tem aqui um mínimo, né, desejável. Eu estou falando de fornecedor e comprador, mas poderia ser a parte A e a parte B, né, aqui de um processo. Então, o fornecedor, e aí para ficar mais fácil de a gente entender, vamos pensar valores, né? O fornecedor, quanto mais para a esquerda aqui, o valor é mais alto. O comprador vai querer puxar sempre para o valor mais baixo, o da direita. Só que um e o outro está disposto a trabalhar num range, né, de valor. E esse quadrado aqui do meio, entre as duas linhas tracejadas verdes, é a zona de possível acordo. Então, aqui, em qualquer ponto dela, esse acordo ele é um acordo ganha-ganha. Aí a gente pode dizer, pô, mas para o comprador, quanto mais para a direita seria melhor. E para o vendedor, é verdade. Mas dentro da zona de acordo é o ganha-ganha, porque ali as partes já concordaram com elas mesmas, elas não vão trazer isso à mesa, claramente, mas elas já concordaram com elas que aceitariam o negócio. A figura de baixo aqui, né, dessa barra quebrada, é justamente quando a zona de acordo não existe, porque o mínimo do fornecedor ou da parte A é maior do que, né, o mínimo do comprador ou da parte B. Então, dá esse gap e não há o acordo. Bom, aí aqui tem várias questões para a gente discutir, né? Primeiro, talvez esse seja um caso de voltar e estudar melhor por que não se criou uma zona de possível acordo. Então, essa negociação ou ela não foi bem preparada, ou as premissas para você chegar à mesa de negociação não foram bem vistas, né? Então, você precisa rever. Então, primeiro ponto, se eu diria assim, você entrou numa zona de não acordo, entenda se as premissas não estão erradas. Agora, se a outra parte está querendo, digamos, pressionar muito, aí você precisa ter esses BATNAs, né? O BATNA, ele, pela literatura, né, ele fala aqui em ter plano B. Eu prefiro pensar o BATNA são faixas de concessão que você pode trabalhar. Por quê? Uma alternativa B é quando eu tenho ela para dizer assim, olha, se chegar nesse limite, é melhor eu ir para a minha opção B ou C. Então,
eu prefiro pensar dentro de um processo de negociação eu tenho um desejado, eu tenho uma necessidade e eu tenho os meus BATNAs, que são concessões ou grupo de concessões que eu posso chegar para ficar dentro da minha zona de possível acordo. Se isso não for atingido, eu preciso ter plano B e C, né? Então, também a literatura, ela fala muito assim, se você vai para uma negociação sem ter alternativas, sem ter as suas concessões trabalhadas contigo mesmo, provavelmente esse processo de negociação vai ser ruim para você, né? Então, vamos pensar assim uma coisa bem tangível. Se você diz o seguinte, eu quero comprar um apartamento, é uma coisa. Quando você diz, eu quero comprar este apartamento, é totalmente diferente. Porque quando você diz, eu quero comprar este apartamento, você não tem alternativa B, então você vai ter que trabalhar nas suas concessões de uma maneira muito forte, porque você quer este apartamento, né? Então, você precisa também perceber isso se é um mercado, né, abundante daquilo, né, do serviço, do produto, ou mesmo do dinheiro, né, quando você fala de projeto e vai buscar recursos para o teu projeto, ou se ele não tem, né, é restrito. Então, é importante entender aqui essa lógica, né? A literatura, quando fala de BATNA, fala um pouquinho diferente, mas eu, pessoalmente, gosto de pensar assim. Plano B é o limite onde eu pulo do que eu estou negociando e vou para o plano B. Agora, estar numa negociação sem plano B é perigoso. Com certeza. Só lembrando, pessoal, para vocês preencherem o formulário de certificado e o formulário de feedback, tá bom? Para a gente saber o que vocês estão achando aí da nossa live. Esses formulários estão na descrição aí da live. Legal. Andressa, posso fazer uma pergunta super legal que surgiu aqui? Pode sim. Show. É do Vitor, da Avanço Consultoria Júnior também, pessoal, tá em peso, né? E ele perguntou se é possível mudar a estratégia de negociação no meio desse processo, né, de negociação, de modo que, que a negociação em si ainda pareça interessante para a parte contrária e não uma ação de barganha, por exemplo, né, que a gente está desesperado aí, muda no meio do processo e é isso. Vitor, boa pergunta então, a resposta às vezes depende aqui, né? Porque a pergunta é boa. Deixa eu te dizer, eu acho que, primeiro, um bom negociador, ele não tem uma estratégia só, né? Eu acho que em momentos, quando você vai negociar, você percebe os interlocutores, você percebe o ambiente e você tem que modular o seu modelo de negociador, tá? Da mesma forma, a estratégia. Agora, eu acho que pode, mas se você tiver que mudar muito a estratégia, provavelmente lá a parte de planejamento e preparação teve alguma falha, né? Ou a outra parte mudou as premissas também durante a negociação, que pode acontecer. Se a outra parte muda as premissas e você continua com o interesse de fazer aquele negócio, né, de ir em frente com aquela negociação, com certeza vai te exigir repensar a tua estratégia. Agora, eu acho que se isso acontece, sabe, a minha recomendação é aquele momento de você dizer o seguinte: estou com uma tremenda dor de cabeça, não vou conseguir fechar hoje, preciso tomar um remédio, amanhã a gente conversa. Porque mudar a estratégia, se você não pensou ela previamente, né? Porque pode ser uma técnica também, você vem com uma estratégia, lá no meio você muda para tentar facilitar. Mas se você não se preparou, né,
abre contagem. Dá dor de cabeça, o teu celular tocou, sai da zona, daí o que eu chamo zona de tubarões, né? Não fica em mar de tubarões, sai, né? E aí é aquilo que eu também falei, né? A outra parte, se for inteligente, ele vai pensar, é a saída honrosa. Deixa o cara sair, se recompor e voltar para o processo de negociação. São as pausas estratégicas que a gente chama, né? É. E numa negociação, falando isso, né, Brenda, a pausa, tenta num processo, qual que seja de negociação, você ficar 1 minuto em silêncio. É incrível. Quem conseguir, normalmente consegue negociar melhor, viu? Pior que é verdade. Boas dicas, Afrânio. Seguindo então, Afrânio, quais são os princípios da influência? Então, aqui entra num tema, eu vou, até em função do tempo, Brenda e Andressa, dar uma acelerada, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada, leiam também, está boa parte baseada no estudo do Cialdini, essa questão de influência, e eu busquei algumas outras questões. Mas eu acho que isso é muito importante para a gente entender nesse processo de negociação, não obrigatoriamente comercial, mas quando a gente está na vida, né, lidando com pessoas, né? Então, existe uma questão que as pessoas querem criar o rapport, né? Elas precisam ou bounding, né, que também é outro termo bastante usado em inglês, que é você se aproximar do outro lado, você sabe aquela pessoa que quer negociar contigo e quer parecer teu velho amigo, teu conhecido? Então, isso são regras que facilitam, mas elas usadas de forma abusiva, você vai notar que pode ser uma técnica que a pessoa queira usar, né, para facilitar a negociação com a gente. Então, regra do favor ou da reciprocidade é muito importante a gente ver que é o seguinte, né? Existe, hoje em dia até não sei se dá para citar, mas eu vou dizer o seguinte: você vai entrar num processo de negociação e você vai lá e leva um chocolate, né? Você já está criando ali uma coisa que é instintiva do ser humano, que ele vai querer te devolver aquela bondade. Se aquilo foi feito de maneira autêntica e genuína, puta, legal, a pessoa é super educada, eu acho que ela está querendo transformar o processo de negociação um processo mais leve. Mas a gente precisa entender se isso está sendo usado dessa forma, e não de forma a te obrigar a conceder outra coisa. Por exemplo, vou usar um exemplo nos aeroportos, né? Quando vem alguém e diz lá, posso te oferecer uma revista, né? Quem viajou e depois, na verdade, está querendo que você faça uma assinatura. Então, ele está te dando alguma coisa e espera que você venha com a reciprocidade, porque reciprocidade é nativo do ser humano, tá? A gente sempre vai querer devolver um favor. Então, a gente precisa entender só se isso é autêntico ou se a gente está sendo manipulado dentro disso. Outra coisa é a lei ou a regra da escassez, né? Onde você está num processo e a pessoa, olha, é o último, só tem esse. Então, ele te coloca numa situação para tomar uma decisão rápida, porque você... E aí, aqui é muito importante quando você está com o teu emocional ou envolvido ou fraco no processo de negociação. Você precisa estar atento, né, a essa questão. O outro, né, é regra da autoridade, né? Então, eu usei aqui um pouquinho com vocês a regra da autoridade, né? Então, lá na minha entrada, a Andressa me ajudou, disse que eu sou formado em tal coisa, então eu já me botei
na apresentação, porque eu não ouvi vocês que estão na live. Então, teoricamente, eu me botei numa posição de autoridade. Então, num processo de negociação, a gente precisa entender essas questões, né? Então, você pode ir para um processo de negociação e a outra parte diz assim, eu trouxe o maior expert no assunto que a gente vai negociar. Poxa, ele está usando aí uma regra de influência que é a da autoridade. Quer dizer, mais ou menos ele diz assim, quem é você para discutir com a maior autoridade do assunto? Você vai querer negociar com a maior autoridade do assunto? A outra questão, até que eu respondi um pouquinho na pergunta, é consistência, né? Então, eu acho que no processo de negociação você precisa ter uma consistência. Então, começa com teus argumentos, começa com as suas demandas de uma forma. Aqui diz pequeno e cresça, mas eu acho que é de uma maneira consistente e coerente, tá? E aí aquela questão dos compromissos, né? Então, cuida para não quebrar compromissos feitos ao longo aí do processo de negociação. Outra questão, né, que eu também usei aqui com vocês um pouquinho na abertura, é a regra da afinidade. Então, eu posso buscar afinidade dizendo que eu sou do Rio Grande do Sul, que eu torço para o Grêmio, que eu moro em São Paulo e adoro São Paulo, que eu estudei na universidade tal, que eu trabalho na empresa tal. Então, a regra de afinidade, as pessoas também se sentem mais seguras de negociar com pessoas às quais elas conseguem identificar essa afinidade. E aí pode ser também, dentro disso, num processo de negociação, quando a pessoa também vem te elogiar e dizer, poxa, você é muito bom. Se for autêntico, agradeça, leva, é mérito seu, mas, de novo, a gente tem que cuidar se essa influência ela está sendo usada de forma positiva ou se ela está querendo ser utilizada para você tomar uma decisão ou fazer uma decisão pouco embasada, né? A outra que eu acho muito legal, né, é a regra do consenso ou a prova social, né? Essa é aquela velha brincadeira, para na esquina de uma grande cidade e começa a apontar para o céu, né? Todo mundo vai olhar o que você está fazendo. E aí você chega na negociação e diz assim, poxa, mas olha lá, está todo mundo comprando, está todo mundo aceitando o meu projeto, só você que não. Então, ou quando você está indo numa estrada, né? Como eu disse para vocês, adoro viajar de carro, e quando você anda em lugares desconhecidos, você nunca para num posto que tem pouco caminhoneiro na churrascaria, né? Você só vai parar naquela que tem muito, porque provavelmente se tem muito caminhoneiro, o churrasco é bom, né? Então, é a regra da prova social, né? Então, entrar naquela loja que tem mais gente, né? Exato. E quantas vezes eu já vi várias vezes em loja que gera uma fila externa justamente para dizer assim, nossa, o que está acontecendo lá dentro? E obrigatoriamente não está votado, né? Então, é uma regra de influenciar essas questões, né? A influência, a gente tem que ter na cabeça que são questões que a gente é suscetível, né? A gente vai responder de alguma maneira àquela questão da influência. Outro item que eu comentei rapidinho, né, a questão do prazo. Então, numa negociação, é importante você conhecer o processo da negociação para não chegar num momento onde a decisão vai ser pressionada pelo prazo, pelo tempo. Então, aqui tem dois cuidados. Pode ser que a outra parte já diga, olha, preciso fechar o negócio hoje. Aí você olha para a cara dele e diz, sim, mas desde quando você sabe que precisa fechar isso hoje, né? Vem trazer agora. Então, assim, se ele está usando isso como um poder de influência sobre você,
tenta sair dessa zona de tubarão. Agora, se a outra parte se colocou nessa situação, ajuda ele a sair, né? Mas não toma a responsabilidade dele, né? Quando a gente vai fazendo concessões num processo de negociação, existe também uma outra coisa que vem, que é um pouquinho diferente da reciprocidade, mas é do compromisso, né? Eu começo uma negociação e abro mão de alguma coisa. E aí eu digo assim, poxa, mas se eu cedi naquela cláusula do contrato, eu espero que, no mínimo, né, dentro do nosso compromisso, você faça o mesmo, né? Então, a gente, de novo, isso acontece ao natural dentro de um processo de negociação, vai sempre existir. O que a gente precisa estar atento, se a pessoa não está usando esses princípios de forma demasiada para te fazer, né, tomar uma decisão que você não queira. Então, a questão aqui é estar ciente e atento para que isso não esteja acontecendo. Outra coisa é alguém, né, muitas vezes buscam a regra da curiosidade para começar uma negociação contigo. Então, poxa, eu estou com um novo produto, eu tenho uma informação muito importante do concorrente, o mercado está mudando, só você não embarcou ainda nessa. Então, de novo, isso são técnicas aí para criar essa influência. E a outra é a regra de associação, né? Então, muitas vezes alguém está num processo de negociação e ele diz, poxa, eu sou amigo do fulano, eu ando com tais pessoas lá do clube. Então, ele vai criando de novo, né, esse raporte, né, o bounding, essa forma de te envolver também dizendo. A gente tem que cuidar que na regra de associação, muitas vezes é assim, ó, se você não fizer o que eu estou te pedindo na negociação, eu vou falar para o teu amigo, ou nosso amigo em comum, que você não negociou bem, ou que não fechou o negócio. Então, isso pode ser usado como uma forma de pressão. De novo, eu acho que eu só quero deixar sempre claro que se é autêntico, a gente precisa perceber, assim, quando isso está sendo usado de uma forma para levar a gente a tomar uma decisão que a gente não quer. A pior de todas, né? De novo, por isso que numa negociação é importante a gente ter o controle emocional, porque pode alguém usar a regra da autoestima, né? E dizer assim, poxa, todo mundo negocia melhor que você, todo mundo está fazendo e só você que não. Então, isso aqui é mais ou menos que nem o apelo da barganha, né? A gente precisa entender por que isso está entrando na negociação. E o outro existe, tá? Que eu chamo aqui o poder da endorfina, que assim, tem muitas partes que num processo de negociação convidam para fazer happy hour, para jogar tênis, e também comentado, né, na medicina que a endorfina entre duas pessoas ela cria uma aproximação, né? Então, de novo, não obrigatoriamente isso é ruim, mas você precisa entender que isso acontecendo, você está entrando numa situação de negociação aonde a influência já está atuando naquele processo. É a história de fechar negócio na mesa do bar, né, Fran? Isso. Então, algumas culturas isso é bastante importante, né? Na verdade, é fechado dessa forma porque precisa criar essa aproximação, né? As partes precisam se aproximar para gerar, vou dizer, essa confiança. Então, por isso que eu digo, se é autêntico, se para o bem, eu acho que essas regras, ok, a gente só precisa estar atento se isso está sendo usado de uma forma para te influenciar negativamente, né? Essa é minha preocupação dentro de um processo
de negociação. Então, por exemplo, né, eu, durante processos de negociação de contratos ou processos, eu não almoço com a outra parte, né? Então, é mais ou menos assim, eu te respeito, depois que a gente fechar, a gente almoça, a gente festeja junto a negociação. Mas durante o processo, eu evito entrar nessas zonas onde eu chamo regra de influência, né? Agora, também é a minha forma de conduzir uma negociação. Pode ser que tenha outras pessoas que se sintam tranquilas de navegar dentro das regras de influência, né? E a última aqui que eu acho que vem na cabeça da gente também, que é a regra do valor ou do preço, né? O que é caro é bom. Então, às vezes a pessoa também pode botar uma situação que ela vem muitas vezes junto com a de contraste, né? De botar uma situação extremada para depois ir aliviando, né? Aí aqui, só para fechar, dentro da questão das técnicas de negociação, quando a gente usa aqui contraste, existe uma outra questão que são âncoras, né? Muitas vezes, quando você está negociando, você larga uma âncora e diz assim, olha, meu limite é aqui, ou eu fecharia se chegasse aqui. E normalmente você lança essa âncora além da tua necessidade, é lá mais perto do teu sonho, do teu desejo. Mas isso também, numa negociação, se alguém bota um valor, uma condição, normalmente aquilo é a âncora, não é obrigatoriamente o ponto de necessidade da outra parte. Muito legal, Afrânio. O que vocês têm feito aí no Grupo Fleury para trabalhar essa questão da influência positiva? Eu vou passar mais rápido ainda. Eu acho que, Tranquilo. até para dar um tempinho, e aí eu paro talvez nesse slide para a gente abrir se tiver mais perguntas. Acho que dentro do grupo, né, o que a gente usa como influência positiva? Primeiro, a questão da credibilidade, né? A credibilidade, então, quando a gente vai negociar ou vai fazer qualquer negócio com outras partes, o grupo criou uma credibilidade. E essa credibilidade, a gente cuida muito dela, porque a gente entende que isso é um valor importante num processo de negociação. Transparência no objetivo. Transparência no objetivo não obrigatoriamente é você entregar a sua estratégia. É dizer o seguinte, olha, eu vim aqui negociar com você, primeiro, porque você tem um bom produto, eu te respeito. Mas nessas condições não vamos conseguir fechar. Então, eu estou aqui para negociar. Então, a transparência, de novo, você não precisa minimizar ou denegrir a outra parte, né? Você deixa claro. E outra coisa, né? Se alguém entra numa negociação falando, poxa, só defeitos, a primeira pergunta que você deveria fazer é, por que você sentou para negociar se é tão ruim assim o que eu estou te oferecendo, né? Então, o processo de negociação precisa ser transparente no objetivo. Outra coisa, né? Nós, dentro do grupo, a gente bota muito em negociações o nosso valor no mercado, né? Isso foi mérito e construção do grupo, e isso tem um valor. Então, também quando você vai negociar com a outra parte, quem tem credibilidade, quem criou confiança no mercado, ele tem uma expectativa de fechar um negócio numa condição diferente do restante, né? Eu não vou dizer melhor do que a outra parte deseja, mas você criou um valor em seu benefício. Quando você vai negociar algo comercial, a saúde financeira, a capacidade de pagamento, né? Então, quando você negocia com alguém que você tem dúvida se vai pagar ou que vai entregar aquilo que você está comprando, provavelmente o teu valor dentro de uma negociação diminui. Outra questão, gerar negócios, né? A capacidade de você
perpetuar ou ter uma relação de longo prazo, né? Que você diz assim, uma coisa é você fazer uma negociação de uma vez, outra coisa é você propor um, uma negociação com longo prazo, relacionamento de longo prazo, né? Que é o outro item aqui de baixo. E outra questão, né, principalmente quando a gente fala de negociações ou relações corporativas, o planejamento e organização, né? Por quê? Porque a falta de planejamento ou organização normalmente gera custo. Então, isso vai para dentro da negociação. E se você é planejado e organizado, provavelmente, do ponto de vista de prazos, de custo ou de valor, tende a ser menor, né? Então, nós, dentro do grupo, né, a gente utiliza muito disso e a gente usa principalmente essa questão e que eu acredito, de relações de longo prazo, né? E relação de longo prazo subentende que você não está prejudicando a outra parte, né? Porque senão ela não seria de longo prazo, né? Então, as relações de longo prazo tendem a se mostrar equilibradas. Elas não são fáceis, mas provavelmente elas são mais equilibradas. Bom, Afrânio, antes das dicas finais, Brenda, tem mais alguma pergunta aí do pessoal? Sim. O Anderson, também da Avanço Consultoria, perguntou qual seria a melhor maneira da gente encerrar uma negociação, né? Se existe uma técnica, se você pode estar dando alguma dica aí para a gente. Legal, obrigado pela pergunta. Eu acho que o encerramento, né, e na minha visão, não esqueça de registrar o combinado, o acordo. E a segunda parte, eu acho que reconhecer a outra parte, né? Então, eu acho que no encerramento você pode conversar com ele, cara, gostei muito dessa sua abordagem, eu acho que aqui você foi super fair, né, justo, foi super legal. Então, eu acho que no fechamento, principalmente daquelas negociações ganha-ganha, eu acho que ela permite esse fechamento de um bom, né, aperto de mão e um bom olhar no olho, né? E eventualmente, se a situação permite, aí sim talvez seja aquele momento de um happy hour para festejar o acordo, né? Então, a minha dica fechou, você está satisfeito, tenha garanta que o outro lado também saiu satisfeito e reconheça o que o outro trouxe de positivo para o processo. Isso vai te dar credibilidade. Isso sim, para mim, uma, digamos, uma das influências positivas. Você reconheceu o valor da outra parte. Porque quando ele voltar a negociar contigo, ele vai saber que você está respeitando ele. E aí você vai poder também botar seus limites de forma mais clara. Legal. Show. Já que a gente falou de dicas aí na pergunta, então, Afrânio, que dicas você pode trazer para as organizações estudantis que trabalham com negociação no seu cotidiano, né? Então, quais são as dicas? Né? Esse slide aqui é um pouco isso tudo que eu comentei. A última frase eu entreguei antes, né? Que é deu uma saída honrosa para a outra parte. E eu gosto dessa, né? Que tem um pouco com essa última pergunta, né? Que nunca feche portas, faça amigos, né? Amigos aqui não é aquele que você, obviamente, leva para casa, né, num processo de negociação, mas faça amigos aqui na questão de respeito, né? Você fez um processo, acho que o processo é uma coisa legal e reconheça isso, né? Então, dentro da minha experiência, planeje, estude muito,
Entenda a sua necessidade e o que é resultado para você. Respeito e cordialidade sempre, até no momento de você dizer, olha, preciso sair dessa negociação porque ela não está indo para um caminho respeitoso, né? Você levanta e sai, né? Cooperação e empatia. Eu acho que aqui tem uma dica boa, tá? Cooperação. O que eu quero dizer com cooperação? Muitas vezes, quem está negociando com você, ele precisa fazer uma outra negociação que é com o chefe dele ou é com a outra parte que ele está representando. Então, muitas vezes, numa negociação, você precisa entender isso e ajudar essa parte a ter argumentos para negociar com o chefe dele. Então, no momento em que você chega e percebe isso, ajude literalmente a outra parte a fechar o negócio, desde que esteja dentro da sua zona de objetivo lá, né? Então, o processo de negociação é isso, é você trazer a outra parte de uma forma consciente para aceitar o acordo, né? Eu acho que é isso. Legal. Show. Eu vi que você tinha colocado umas sugestões de leitura aí para o pessoal. Se quiser passar rapidinho. Tem alguns livros, né, que eu li. Tem muito curso na própria internet, muita instituição boa, né? Assim, não vou recomendar ou indicar nenhuma, eu botei aqui algumas, né, uma plataforma de cursos online e tem, obviamente, uma instituição, mas eu acho que tem muito curso bom hoje no mercado, tá? Uhum. E o tema de negociação, eu gosto mais desses perfis, esse tipo de literatura de negociação embasada em princípios ou da relação interpessoal. No mercado tem muito título, negociando para ganhar, negociação para o sucesso. Não que não sejam livros que tenham o seu valor, não estou aqui fazendo, mas eu pessoalmente prefiro essas literaturas que levam para esse entendimento da relação interpessoal e na construção de acordos, né, que gerem valor para as duas partes. Show. Obrigada pelas dicas, Afrânio. Gente, eu adorei nosso bate-papo. Acho que esse é um tema muito relevante, né, para as organizações estudantis. Como a gente comentou, né, a negociação está no dia a dia, então tenho certeza que as dicas vão ser muito úteis para o pessoal. Afrânio, muito obrigada por ter topado o nosso convite aí de trazer esse conteúdo. E agradeço também ao pessoal da Avance e da Meta por terem nos ajudado com esse webinar também. Antes de encerrar, eu queria falar rapidamente como vocês podem solicitar outras ações como essa na plataforma Empower. Então, a gente pode ver aqui, né, que vocês têm acesso na plataforma Empower com um cadastro bem simples, né, e gratuito, como eu já comentei. Vocês podem acessar as páginas de diversas empresas mentoras, como, por exemplo, a do Grupo Fleury, que está aqui na tela para vocês. E através dessa página vocês solicitam as ações de relacionamento, né? Então a gente tem palestras e visitas técnicas, que são normalmente presenciais, né? Então nesse momento a gente está trabalhando mais com ações online. Vamos começar a trabalhar visitas técnicas online também. Então fica a dica aí para vocês. E nós temos também os treinamentos online, webinars como esse, mentorias e também um card para parceria para projetos. Então, qualquer uma dessas ações vocês conseguem solicitar pela plataforma Empower, tá bom, gente? Então, lembrando que os links, tanto do Grupo Fleury quanto da Empower, estão aí na live, né, para vocês acessarem. Não se esqueçam de preencher o formulário para vocês receberem o certificado dessa live de hoje e também o formulário de feedback, para a gente saber o que vocês acharam do conteúdo. Certo, gente? Então, Afrânio, obrigada novamente pela participação. Se você quiser dar uma palavrinha final aí de encerramento. Obrigado, Andressa. Sim, né, eu primeiro queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão aí na live. Foi
muito legal, muito prazeroso estar aqui com vocês. E eu acho que a minha palavra final é, num processo de negociação, aproveitem a viagem, né? Nem tudo é só o resultado, então aproveitem o processo, né? Aprendam com ele. E às vezes, né, a velha dica, quando dá errado, a gente também precisa tomar lições e aprender, né? Então, eu acho que o importante, mesmo em processos de estresse, aproveitem, né? Conduzam ele e tenham o controle desse processo. Então, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Fran. Frânio. Obrigada, Obrigada, pessoal. Eita, boa noite, gente. Tô em sincronia aqui com a Brenda. Tchau, pessoal. Até a próxima live.